Bom dia. Estou aqui para relatar as observações que ocorreram na matéria de estágio de contexto não escolar, que foram realizadas aqui no município de Pontal do Paraná, litoral leste do estado, na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pontal do Paraná, a ACIAPAR. A ACIAPAR é uma associação sem fins lucrativos que visa o crescimento e desenvolvimento econômico e capitalista do município. Então, desde 1986, que é a sua fundação, a ACIAPAR ela busca novos empresários, busca novas formas de crescimento, comércio e renda para o município e, por consequência, os moradores da região. Então, após um crescimento exponencial do município nesses últimos anos, foi necessária a qualificação de mão de obra, foi necessário a gente ter profissionais qualificados para atender o turista, para atender os moradores locais, para atender os grandes empresários, visto que Pontal do Paraná é uma cidade de interesse portuário, é uma cidade com grandes empresas aqui instaladas. Então, a ACIAPAR, em parceria com a empresa Naim, que é consultoria empresarial, desenvolvem cursos de capacitação profissional para as classes de trabalhadores, de auxiliares de escritório, auxiliares de faturamento, logística, auxiliar portuário, descarregador de container, vendedores, recepcionistas, de maneira a qualificar a mão de obra dos funcionários aqui de Pontal do Paraná. Durante, então, as minhas observações, durante o meu estágio, eu fiz a entrevista com o Roberto, ele é proprietário da empresa Naim e também ele é o elaborador dos materiais dos recursos didáticos que são oferecidos aos alunos, ele é o palestrante, ele tem formação em engenharia da produção, especialização e toda essa documentação, todo esse processo de ensino aos alunos, ensino profissionalizante aos alunos, é acompanhado por ele e por uma psicóloga. Não tendo um pedagogo empresarial, não tendo um pedagogo para auxiliar nas atividades e nas rotinas, na elaboração dos materiais. Então, o que pode se observar é que os materiais são adequados aos cursos a quais eles se propõem, são materiais de conteúdos completos, as aulas também são aulas com riqueza de conteúdo. Eu tive a oportunidade de assistir uma aula de auxiliar de escritório, então eu pude ver qual que é a interação entre o material didático e a aula e como que isso traz sentido e significado para os alunos. Porém, o pedagogo, ele é um profissional que nós vemos durante a faculdade, durante as aulas teóricas, que ele trabalha muito com a ludicidade, com as questões dinâmicas, ele trabalha envolvendo o aluno, ele trabalha trazendo uma questão que está num patamar tradicional, no patamar centralizado, onde o ensino é centralizado no professor, e ele desmonta esse modelo e ele acrescenta para a vida dos alunos, fazendo com que sejam aulas mais dinâmicas, aulas mais envolventes. Então, a ausência do pedagogo lá na empresa de consultoria ambiental me fez perceber que as aulas ficam meio monótonas, são de 2 a 4 horas de duração de aula, onde o aluno fica sentado ouvindo o que o professor está fazendo e fazendo atividades em casa. Então, a inserção desse profissional pode trazer maior leveza ao curso, mais interação, visto que os estudantes normalmente são compreendidos entre alunos de 15 e 21 anos, então são adolescentes que estão numa fase de desenvolvimento, de amadurecimento, tanto físico, intelectual. Então, quando a gente traz uma reflexão referente a como as aulas devem ser comandadas, a como que o processo deve se relacionar com o aluno,
praticando as metodologias socio-interacionalistas que nós aprendemos na faculdade, as questões montessorianas de rotina e de organização, nós podemos acrescentar as diferentes vertentes da educação. Nesse aspecto, o plano de aula, então, ele foi elaborado nessa perspectiva de orientar aos proprietários da associação, a CEAPAR, da empresa de consultoria ANAIM, sobre a importância do pedagogo. A proposta do plano de aula, ela objetiva mostrar e aprimorar, valorizar a função do pedagogo no mercado de trabalho, não apenas nos setores de contratação, de organização de funcionários, não somente numa questão de recursos humanos, mas numa parte mais prática também, de elaboração de material, de pesquisa de vocabulário, de dinâmicas que façam com que os alunos possam se sentir inseridos, que eles sintam que aquele plano de aula foi elaborado para eles e que traga mais prática ao conteúdo aplicado, porque é uma função muito importante para o município. Realmente, Pontal do Paraná tinha uma carência de qualificação de funcionários. Então, como, através da educação, melhorar o perfil desses funcionários e como que o pedagogo empresarial pode contribuir nesse aspecto de desenvolvimento também profissional do município.